Diga para ele: dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu Senhor, minha vida dou. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Obrigado, Senhor, por essa noite, por tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel e sempre está conosco em todos os momentos. Entregamos a Ti a nossa vida, Deus. Nos colocamos no Teu altar como um sacrifício vivo, santo e agradável. Queremos exalar o Teu bom perfume, Deus. Que Tu recebas a glória, que Tu recebas o louvor, a adoração do Teu povo. E que Teu nome seja glorificado acima de tudo e de todos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Você pode sentar. Amém. Durante um tempo, o povo de Israel foi conduzido por reis. Reis dominavam sobre o povo. O primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão. Depois começou uma série de reis. Uma característica desses reis é que alguns faziam o que era bom e outros faziam o que era mal. Alguns erravam desde o início e outros desde o início acertavam.
2 Reis, capítulo 18, 19 e 20, conta a história de um rei chamado Ezequias, que diz que ele fez tudo o que era certo e era bom perante o Senhor. Acontece que, a despeito dele ter feito tudo certo, chegou um momento que ele se viu numa situação difícil, porque o exército da Assíria se acampou contra a cidade de Jerusalém e cercou aquela cidade. E ele então tentou fazer o que podia como rei, ajeitou os muros, colocou colunas, colocou guardas, fez armas, mas acontece que ainda assim o exército da Síria era muito numeroso. E para piorar, o comandante do exército manda para ele uma carta, e o resumo da carta é: nós vamos destruir vocês, vocês não têm como escapar. Diante daquela situação, aquele rei, apesar de ter feito tudo que podia, só teve uma solução. Pegou aquela carta, levou aquela carta para dentro do templo e apresentou aquela carta para Deus, dizendo: Deus, olha, é isso aqui que eles disseram que vão fazer contra o teu povo e contra Jerusalém, a tua cidade. O resultado é que Deus ouviu aquela oração, e até o Pedrão falou nisso recentemente. Um anjo do Senhor veio e matou 185 mil soldados daquele exército, e não precisou mover uma palha. Eu digo isso e conto essa pequena história para você, porque talvez você esteja numa situação parecida com a desse rei, em que você tem um problema difícil, você já tentou resolver de todas as maneiras que você podia fazer, dentro do seu intelecto, da sua capacidade, mas o problema não se resolveu. E eu quero então desafiar a que você faça como fez o rei Ezequias. Apresenta esse problema para Deus, dizendo: Deus, o que eu podia fazer eu fiz e não deu certo, não consegui resolver, e eu quero entregar então em tuas mãos, porque eu preciso de ajuda. O que o rei Ezequias fez gerou uma resposta de Deus que foi simplesmente surpreendente. E eu creio que Deus também pode surpreender você com a mão dele agindo a teu favor. Eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei que Deus é muito mais poderoso do que você imagina e quer que você experimente esse poder dele na tua vida, na situação que você enfrenta hoje. Eu queria convidar você a ficar de pé, e você que quer fazer isso, sair do seu lugar e vir até aqui à frente, simbolicamente apresentando o seu problema para Deus, dizendo: Deus, olha, o que eu podia fazer eu fiz. Assim como Ezequias, eu não tenho mais nada para fazer. E eu quero entregar em tuas mãos e te mostrar o tamanho do meu problema e pedir que tu ajas a meu favor. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Quando nós cantamos essa canção, você mesmo conversa com Deus e fala para Deus o tamanho do teu problema. Esconde-me dentro de ti, cobre-me com asas de amor. No agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor de céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. Descanso em ti, somente em ti, no teu poder, sempre confiarei. Agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei,
descansar em Ti, e o nosso coração e a nossa alma fica ansioso por resolver problemas. E a gente luta com todas as forças para tentar resolver com a nossa capacidade humana. Mas assim como eu, alguns irmãos chegaram no limite que a gente não sabe o que fazer e não tem mais o que fazer a não ser confiar em Ti. E esse é o melhor momento, Senhor, que a gente deixa de lado a nossa força, reconhece a nossa fraqueza e pede então que a Tua força entre em ação. Eu quero colocar, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as questões familiares, profissionais, financeiras, sentimentais, de relacionamentos de pai e filho, marido e mulher, dentro de casais. Colocamos, Senhor, diante de tudo isso, para que Tu estejas olhando e movendo a Tua mão com poder. Esse mesmo rei, Senhor, ele teve um momento muito especial que ele foi curado por Ti. E nós te pedimos também, Senhor, aqueles que estão enfermos, que experimentem a Tua cura, a restauração física, que o vigor volte. Isso é um problema emocional, de tristeza, anima esse coração e alegra, Senhor. Nós cremos e confiamos em Ti. E eu quero colocar, Senhor, a vida da Zilda, que vai operar essa semana a coluna, da pequena Giovana, Senhor, que está lutando contra o câncer e tem uma sessão de quimioterapia agora, essa semana também, para que os leucócitos dela aumentem, para que ela possa, Senhor, fazer a sessão e daqui a pouco operar. Queremos colocar, Senhor, a família da Camila em Tuas mãos, que perdeu agora a sua mãe, Dona Teresa. Traz o consolo, esconde essa família, Senhor, protegendo e cuidando dela, Senhor, como a canção que a gente acabou de cantar agora. Nós confiamos em Ti, Senhor. Apresentamos a Ti nossos problemas. Nós estamos dentro do templo e assim como Ezequias, mostramos a Ti, Senhor, nossas fragilidades, nossos problemas e pedimos, age por nós, Senhor. A nossa oração nessa noite é: olha e age por nós. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu estás olhando e em breve vamos ver o Teu agir em nossas vidas, em nossas casas, nos nossos negócios, na nossa vida. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Um abraço quem está do teu lado e fala: Deus está ouvindo a tua oração nessa noite. No agitar do mar, por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois Tu és Deus. Meus irmãos, alguns já sabem, pastor Pedrão foi operado essa semana. Ele fez uma cirurgia de hérnia, algo eletivo, nada de emergência, e aproveitou para tirar um lipoma, alguma coisa assim que estava incomodando ele também há algum tempo. E ele está então em casa, possivelmente nos assistindo agora pela internet. Então daqui para frente eu vou estar fazendo um momento de dízimos, daqui a pouquinho o pastor Josimar vai estar pregando, e a gente está assim, continuamos orando por ele para que daqui a pouquinho ele esteja de volta com a gente. Se a gente conhece bem o Pedrão, o mais rápido possível e contrariando a ordem médica, ele vai estar com a gente, né? Então a gente sabe que daqui a pouquinho ele está por aí. Eu queria então que você tivesse agora a oportunidade de você dizimar e ofertar. A gente tem conseguido pagar as contas, e talvez alguns não saibam, mas nós terminamos de pagar o imóvel, porém nós devemos um dinheiro a alguns irmãos, porque durante o tempo de pagamento, a cada 6 meses a parcela tinha uma correção e um reajuste. Então nós conseguimos com alguns irmãos algum dinheiro que eles emprestaram para a igreja, para que a gente pudesse antecipar antes de aumentar as parcelas. E agora então que nós terminamos de pagar as parcelas, a gente agora está pagando esses irmãos que emprestaram dinheiro para a igreja. Por isso então, apesar de nós termos quitado a dívida, essa semana a gente deu entrada na isenção do IPTU, e estamos conseguindo aí IPTU de 2012 e 2013, que a gente não conseguiu pagar no passado, porque ou pagava a prestação ou pagava o IPTU. Então a gente pagou a prestação, então a gente está conseguindo possivelmente uma isenção que vai economizar um dinheiro para a igreja, mas nós temos que honrar o compromisso com esses irmãos que anteciparam os valores para que a gente pudesse pagar e honrar o compromisso que a igreja assumiu com o dono desse imóvel. Então a gente queria abrir a oportunidade para você. Na frente tem um envelope azul que é de dízimo, um amarelinho que é de oferta. Enquanto a gente canta, sai do seu lugar e oferte, dizime ao Senhor com muita alegria no coração. Que Deus te abençoe.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou e deste minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Yeah. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Ele me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor. Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que já foi feito aqui nessa noite, Senhor. Nós somos gratos ao teu amor, ó Deus, a vida que o Senhor nos trouxe através da cruz, Senhor, através do seu sangue precioso. Nós te entregamos, ó Deus, agora, ó Deus, o nosso melhor, aquilo que nós temos, ó Deus, de coração e com alegria, Pai. Que o Senhor possa se alegrar nessa noite, Senhor. Receba, Senhor, todo o louvor e toda a honra que é devida ao teu nome, Pai. Nós te engrandecemos, ó Deus, porque tu és o único Deus, o único a quem nós amamos e servimos, ó Deus. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse rapaz que cantou agora aqui essa canção, ele é de Curitiba. O nome dele é Rangel e ele é o ministro de música, ministro de louvor da Comunidade Batista de Curitiba, a nossa igreja em Curitiba. Quem vai trazer a palavra hoje é o pastor Josimaber, que é o pastor da igreja de Curitiba, para você poder conhecer um pouco também. E ele está junto com o Robson e junto com o Carlos, que estão ali também, que é o líder da juventude da igreja dele, e o Carlos da parte de ensino. E eles passaram esse final de semana aqui no Rio para ver como é que a igreja funciona, para ter um contato com a igreja. E assim, eles vão levar para lá algumas coisas que a gente está fazendo aqui e está dando certo, né? Então o pastor Josimaber está com a palavra hoje, vai estar trazendo uma mensagem do Senhor para a gente. Fica à vontade. Tá bom, obrigado, pastor Gladson. Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus a todos.
Eu estou feliz em estar de volta aqui na CB Rio. Nunca preguei aqui, aliás, na sexta-feira eu estive pregando. Mas eu conheço a CB Rio desde 2008, quando eu estive aqui pela primeira vez. E eu fiquei assim muito empolgado com o estilo de ser igreja, uma igreja com uma mensagem contemporânea, uma mensagem criativa, uma mensagem bíblica, um louvor também bastante contemporâneo e bíblico. E eu pensei assim, que bom seria se a gente tivesse uma igreja assim lá em Curitiba também, né? Então fazem já alguns anos, desde 2008, a primeira vez que eu estive aqui, e a partir daquele dia eu me tornei assim amigo do Pedrão. Eu me lembro que eu vim aqui no domingo, na segunda-feira eu cheguei em Curitiba, abri o meu e-mail e tinha já um e-mail do Pedrão. E eu resolvi procurar o e-mail que ele escreveu. Então o Pedrão que está acompanhando a gente na internet, eu busquei seu e-mail, Pedrão. Você escreveu assim: foi muito bom conhecê-los e conviver com vocês alguns dias. Que Deus possa abençoar sua vida e todos os seus projetos. Quando vier ao Rio, é só me dar um toque, você já tem onde ficar. E pro azar dele, eu levei a sério esse negócio, né? Principalmente a última parte, que diz assim: quando vier ao Rio, você já tem onde ficar, né? E eu levei a sério e várias vezes eu fiz aí da casa do Pedrão e da Marisa, assim, o meu próprio hotel. Então ele deve ter se arrependido de ter dito isso. Aliás, esse final de semana eu descobri mais um hotel, que é a casa aí do pastor Sérgio Furtado e da Ilka, que estão também me hospedando, né? Mas a igreja CB Rio é uma igreja que me inspira. Eu fico muito feliz porque o tempo passou, os anos se passaram, a igreja cresceu, começou a atingir essa cidade, mas o jeito de ser igreja não mudou. E isso assim é uma coisa que eu fico impactado. As pessoas até podem ter mudado. Por exemplo, o Pedrão mudou, né? Ele está bem mais magro, né? Mudou para melhor, mas a igreja também continua mudando para melhor e tem sido assim uma igreja agradável demais. Pastor Gladson falou um pouquinho aqui da CB Curitiba, e eu vou contar assim, em 1 minuto, prometo ser breve a história. Há 3 anos atrás eu fui convidado para pastorear uma igreja de 23 pessoas, então uma mega igreja, né? Cabia numa sala de 30 cadeiras, era assim que funcionava. E eu fui para lá e depois de 1 mês nós resolvemos dar um passo de fé, sair ali daquele local e ir para uma avenida na cidade. Tinha um local um pouco maior, cabia assim um pouquinho mais do que o dobro de toda essa multidão, né? Mas há 1 ano e meio atrás nós fizemos um novo desafio e nós então locamos um prédio numa das principais avenidas lá da nossa região em Curitiba, que é a Avenida Mascarenhas de Moraes. Locamos um prédio, um desafio de fé, e estamos lá num prédio hoje de 3 andares. Embaixo nós temos o nosso templo, berçário. No andar de cima nós temos as salas, gabinete, e no último piso temos lá um salão de festas também, onde a juventude se reúne. Mas tem sido um desafio. E o último desafio que Deus colocou assim no nosso coração, que era algo que já vinha sendo pensado, sendo planejado, era uma parceria aqui com a CB Rio. E há 3 meses atrás nós então mudamos o nome da nossa igreja para Comunidade Batista de Curitiba. E nós estamos então firmando essa parceria aqui com a CB Rio. Por isso que eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos. Hoje nós temos lá em Curitiba, nesse momento, um grupo reunido. O nosso culto está acontecendo. A nossa igreja hoje tem 98 membros lá em Curitiba. Como o pastor Gladson falou, está aqui o Robinson, né? Levanta a mão, assim, dá um tchauzinho, né? Robinson é o nosso ministro de juventude, está apresentando o TCC dele amanhã, né? Início do ano vai ser ordenado pastor. O Carlos, que está ali do lado, também trabalha com educação cristã, e no ano que vem termina a faculdade. E o Rangel, que estava aqui na frente, fez o solo, se formou comigo já há muito tempo atrás, formado em teologia também, está terminando comunicação. E eu tenho agradecido a Deus pelos amigos que tenho aqui no Rio, lá em Curitiba, em tantos lugares do Brasil. E eu quero dizer para vocês também que trabalham comigo lá em Curitiba, que é muito bom a gente trabalhar com quem a gente gosta. É muito bom a gente trabalhar com amigos. Melhor ainda quando eles são bastante competentes. Jesus disse para os seus discípulos uma vez que ele não chamava eles somente de servos, mas de amigos. E há alguns amigos que são mais chegados que um irmão. E eu fico feliz por Deus me dar esse privilégio de ter muitos amigos e de poder trabalhar com eles também. Agradeço o convite também do pastor Pedrão, do Gladson, que me escalou aqui para hoje. E se porventura eu vier a falar alguma heresia, alguma besteira, é eles que você tem que procurar, tá bom? Não precisa nem me procurar no final do culto. Vou pedir aí para jogar na tela, Carlos, só. A próxima tela mostra a imagem da minha família. Vamos lá. Você já consegue identificar, né? Aquele mais feinho do canto direito, Josimar Aber. O meu nome é um nome bíblico, se você não sabe.
Bom, deixa para lá. Eu coloquei na Bíblia, ele se tornou um nome bíblico, né? Ali à esquerda está a Thalita, minha esposa. Nós somos casados há 10 anos, ou para não deixar de ser mentiroso, nós vamos fazer 10 anos de casado no mês que vem, tá bom? Então, Deus tem me dado essa esposa linda, maravilhosa, inteligente. E eu até falei aqui na sexta-feira para a juventude, que se você é solteiro e deseja casar com uma moça bonita e inteligente, ora bastante, pede a Deus que Deus vai conceder, tá bom? Aconteceu comigo. Aí você já faz assim um cálculo lógico e pensa assim, então a Thalita não era uma mulher de oração, né? Pelo jeito não era mesmo, né? Tá aí o nosso filho pequenininho Felipe, que está com 1 aninho e meio e está vindo o irmãozinho, né? Ou uma irmãzinha, a gente não sabe ainda porque a Thalita está grávida de 2 meses e Deus vai nos dar aí mais uma bênção. Tema de hoje, que a gente colocou aí na tela, missão dada é missão cumprida. E eu penso que todos nós temos assim uma missão definida para a nossa vida, toda empresa tem uma missão definida, toda organização tem uma missão, ou ao menos deveria ter, e toda pessoa também tem uma missão. Eu creio que eu tenho uma missão, eu tenho uma convicção que eu quero ir para o céu e levar o maior número de pessoas comigo, né? Esse é o meu desejo, é a missão que Deus colocou no meu coração. E eu tenho também a missão de ser um pastor urbano. Eu me considero um pastor urbano e eu creio que essa foi a missão que Deus me deu e eu estou tentando cumprir a minha missão. É por isso que eu quero levar você a refletir nessa noite a respeito da sua missão. Será que você sabe qual que é a missão que Deus colocou na sua vida? Se eu perguntasse assim, jogasse para você agora, qual é a sua missão? Será que você conseguiria resumir assim numa frase? E talvez o pior seja a segunda pergunta, né? Às vezes a gente sabe a nossa missão, mas a gente não sabe o que é que a gente vai fazer para cumprir a nossa missão. O grande problema é que para cumprir a minha missão eu preciso saber qual é a minha missão. Eu trabalho às vezes dando consultoria em planejamento estratégico para igrejas. E às vezes eu estou reunido assim com a liderança das igrejas e num dado momento sempre me vem à cabeça perguntar para um ou outro líder qual que é a missão da vida dele. E às vezes o pessoal não sabe, né? Eu fico assim extremamente chateado. Às vezes a pessoa fala assim, Josimar, sinceramente eu nunca parei para pensar nisso, né? Aí eu pergunto assim, então me fala aí sobre os seus planos para os próximos 5 anos, aonde você quer estar, o que você quer estar fazendo. Aí o cara fala assim, olha, eu não tenho a mínima ideia, você me pegou de surpresa. E às vezes eu fico pensando que nós precisamos valorizar a nossa missão, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos para fazer, porque pessoas que não valorizam a sua missão não sabem para onde que estão indo e acabam desperdiçando a sua vida. E o meu desejo é que você não desperdice a sua vida, que você possa encarar a sua vida com bastante seriedade. Se há uma forma, se existe uma maneira séria da gente encarar a nossa vida, é fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, é cumprir a missão que Deus colocou no nosso coração. Eu não sei se o que foi colocado ali como tema da mensagem, você faz assim alguma ligação talvez com o filme Tropa de Elite, né? E provavelmente todos vocês assistiram. E eu me lembro que existe uma frase que era sempre falada por aquele batalhão, que era assim, missão dada é missão cumprida. E é uma coisa assim para a gente pensar. Mas quando veio Tropa de Elite 2, eu me lembro que assim uma das primeiras cenas do filme aparecia assim o Wagner Moura, que estava lá interpretando o Capitão Nascimento, e ele tem o carro dele assim cercado, e ele pensa assim, agora eu vou morrer, o povo vai me matar. Aí ele fala uma frase, não sei se você assistiu o filme, lembra da frase. Ele diz assim, é na hora da morte que a gente valoriza a vida. E essa frase ficou assim marcada para mim. De vez em quando eu penso naquela frase. É na hora da morte que a gente valoriza a vida. Mas eu creio que a proposta de Deus para cada um de nós não é que a gente espere a vida para passar para pensar em valorizar a nossa vida. Não espere a morte chegar para você pensar nesse negócio. Não viva a vida assim de acordo com a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é a vida que tem que levar a gente é que tem que levar a vida para frente. Então não faça isso, meu irmão, esse não é o desejo de Deus para o nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né? Você já está pensando assim, será que esse pastor vai ler a Bíblia ou vai só ficar contando história, né? Então abra a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 4, se você trouxe a Bíblia, amém, se você não trouxe a Bíblia,
fala assim, perdão, Senhor, no próximo culto eu vou trazer. Ou aí junta 2 ou 3 pessoas para fazer uma vaquinha, comprar a sua Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. A gente diz que a Bíblia é a espada do crente. E antigamente as Bíblias eram grandonas, parecia uma espada mesmo. Agora ela está diminuindo cada vez mais. Tem gente com a Bíblia tão pequenininha que ela parece um canivete, né? Mas vamos deixar para lá, né? 2 Timóteo, capítulo 4, essa carta foi escrita por Paulo apóstolo, e ele tem como destinatário Timóteo, obviamente, que era seu filho na fé. Certa vez Paulo estava passando pela cidade onde Timóteo morava, ele encontrou esse menino e começou a investir na vida daquele rapaz. Outra vez Paulo, na sua segunda viagem missionária, voltou para a cidade de Timóteo de novo, encontrou ele de novo, e dessa vez então Timóteo o acompanhou. Mas na época que Paulo escreve esta carta, o Timóteo já não era mais um menino assim tão jovem, mas ele já era pastor da CB Éfeso, que era a Comunidade Batista de Éfeso. Fica por minha conta essa anotação, a primeira heresia da noite, né? Mas nessa época o Timóteo não era mais um menino, e então o Paulo diz assim para ele, você pode acompanhar na tela, diz assim, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é o tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, e conservei a fé. E essas palavras assim vêm de encontro ao meu coração e eu espero que também possam impactar a sua vida. Já é o tempo de deixar esta vida, fiz o melhor que pude, na corrida cheguei até o fim. Outra versão mais conhecida da Bíblia diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos orar, meus queridos? Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, de uma maneira simples, para que a gente possa entender a Tua palavra, mas também de uma forma profunda, de forma que possa impactar a nossa vida. E nos ajude, ó Pai, a cumprirmos a missão que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, no final da sua vida, ele diz essas palavras, que ele fez o melhor que ele podia. E eu temo que possa acontecer na minha vida, e talvez possa acontecer na sua também, aquilo que uma música muito conhecida aqui no nosso país, a música do Sérgio Brito, chamada Epitáfio, que diz assim, devia ter amado mais, ter chorado mais, né? Ter feito isso, ter feito aquilo, devia ter trabalhado menos. Talvez você pense assim um dia também, ou se você nunca pensou assim, eu vou duvidar da sua integridade, né? Mas ele começa a falar a respeito de muitas coisas que ele devia ter feito, mas ele não fez. E isso é uma reflexão assim bastante lógica que cabe nós fazermos nos nossos dias. Mas aquela música, ela me chama a atenção porque ela chega no refrão e conta uma grande mentira, né? Ela diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E na verdade, meus queridos, o acaso não vai proteger a nossa vida, né? Como eu disse, nós temos que levar a vida de uma maneira séria, nós não podemos deixar a vida ser levada de qualquer jeito. Senão a gente vai correr o risco de chegar no final da nossa vida com um sentimento assim de arrependimento e com um sentimento de dever não cumprido, com um sentimento de que nós não cumprimos a nossa missão. O meu desejo, e eu creio que é o seu desejo também, é que um dia a gente possa dizer isso que Paulo diz. Eu terminei a minha corrida, terminei a minha missão, e eu cheguei até o fim, conservei a fé, fiz o melhor que eu pude. E o interessante é que quando Paulo fala isso, ele está assim no corredor da morte. Ele está a poucos dias de ser condenado pelo Império Romano, como ele realmente foi decapitado poucos dias depois. E essas palavras são as últimas palavras de Paulo. Esse capítulo aí de 2 Timóteo, capítulo 4, é as últimas palavras de Paulo, as últimas que a gente tem registro, o último texto que nós temos dele, assim comprovadamente. Então, em outras palavras, é o último capítulo da novela. Quando ele escreve isso, ele está preso na cidade de Roma, é a segunda prisão dele na cidade de Roma. Aliás, para o Paulo estar preso não era nenhuma novidade, porque ele era preso toda hora, né? Ele chegava numa cidade de manhã, pregava na sinagoga, porque ele sabia que a sinagoga, o pessoal da sinagoga se reunia todos os dias, então lá tinha público, né? Tinha uma acústica legal para falar. Mas quando os judeus descobriam que ele falava da ressurreição de Jesus, eles expulsavam ele. O Paulo ia para a rua, às vezes já apanhava na rua, e no mesmo dia ele ia parar na cadeia, né? Então, alguns dizem que ele era um missionário de baixo custo, porque ele não gastava dinheiro com hospedagem nem alimentação, porque ele dormia na cadeia mesmo e lá tinha comida,
né? Eu fico assim pensando, né, como é que era a vida do Paulo, né? Toda vez que ele é preso, imagina o Paulo nos dias de hoje, né? O camarada é preso, aí fala lá para o delegado, eu tenho direito a uma ligação, né? Que nem filme americano. Aí ele liga lá para o advogado, vamos dizer assim, o Gladstone é advogado aqui também, né? Aí ele liga lá para o Gladstone, né? Ou para o Vanderlei, que é advogado, também fala assim, queridão, estou preso, né? Aí o advogado fala assim, de novo, Paulo, né? Toda semana acontece a mesma coisa, você deve estar com algum problema, não é possível, cara. Você deve ter aí algum pecado oculto, algum imposto, não sei, né? Você precisa resolver a sua vida com Deus. Então eu penso que era difícil a vida dele, né? O Paulo vivia preso, e dessa vez ele estava preso para não sair mais da cadeia. Ele não sairia mais de lá, como foi condenado poucos dias depois. Ele já previa que seria condenado, ele havia sido preso na cidade de Jerusalém, sob a acusação de introduzir um gentio ao templo. Gentio não era aquele camarada bonzinho, né? Eram as pessoas não religiosas, os que não eram judeus. E um dia, então, Paulo estava voltando, né, de uma viagem missionária, e os irmãos de Jerusalém estavam passando assim por uma séria dificuldade financeira, e ele tinha arrecadado muitos recursos nas igrejas pelas quais ele havia passado, e ele trazia muitos recursos financeiros, principalmente da igreja de Antioquia, uma igreja que ele havia pastoreado junto com Barnabé. E quando ele chegou na cidade de Jerusalém, ele foi até os irmãos da cidade, a liderança daquela igreja, ele depositou os recursos que ele havia arrecadado. Logo depois ele se dirigiu ao templo, e uma turma viu que ele estava entrando no templo com um gentio. Isso não era permitido. Aliás, havia uma parede no templo que não era permitido os gentios, os não religiosos, ultrapassarem aquela parede. Paulo, então, é preso na cidade de Jerusalém, é arruaçado pela última vez, e ele percebe que vai ser morto, que seria julgado a revelia naquela cidade, e ele usa, então, de um subterfúgio, né, que ele tinha, que era o fato dele ser cidadão romano. Então, ele pede para ser julgado por Nero, porque ele acreditaria que, dessa forma, então, ele seria julgado, ao menos de uma forma assim, um pouquinho mais normal, e não a revelia. E aí Paulo, então, acontece aquela situação, o pessoal coloca ele no navio, né? Para ele chegar até Roma, ele leva quase um ano, e isso prorrogou um pouquinho a vida dele. E até chegar aqui, ele já estava preso há mais ou menos um ano. Já tinha pego o navio, passado por algumas cidades, o navio naufragou, né? Aliás, outra coisa que Paulo tinha também era esse negócio de naufragar, né? A Bíblia diz que ele viajou de navio 3 vezes, e as 3 vezes, acredite, né, ele naufragou. Aí eu fico pensando como é que seria Paulo nos dias de hoje. Ele não usaria navio, né, porque hoje é mais barato você viajar de avião. Amanhã eu vou para Curitiba de avião. Fico imaginando eu chegando lá no Galeão, né, ali no Internacional aqui do Rio. Aí eu faço lá o meu check-in, faço lá o despacho da bagagem, e já vou para a fila do embarque, chamam lá embarque no portão 6, né? E aí eu vou para o portão 6, estou com a minha maletinha, olho para trás ali, para o Robson, para o Carlos, para o Rangel, que estão comigo, aí de repente um deles fala assim, olha lá quem está chegando, o Paulo, vindo com a maletinha dele, né? Eu falo, não é possível, né? Esse avião vai cair, né? Não é possível. Mas tem uma vantagem, ele naufragou 3 vezes, as 3 vezes ele sobreviveu, né? Então, talvez estaríamos um pouquinho mais seguros. Eu trago aqui comigo alguns ensinamentos que eu aprendi com esse texto. Você pode também trazer os seus ensinamentos, né? Paulo está preso na cidade de Roma, e eu creio que ele está com a sua missão cumprida, e eu analiso um pouquinho a vida de Paulo, e na próxima tela eu coloquei assim, que para cumprir a sua missão, você precisa dedicar a sua vida a Deus. Até chegar aqui, o Paulo já tinha assim mais de 30 anos dedicados ao cristianismo. Desde o dia que ele encontrou Jesus lá no caminho de Damasco, ele dedicou a sua vida 30 anos a Jesus. Paulo era assim provavelmente um contemporâneo de Jesus. Eles tinham assim poucos anos de diferença, talvez não chegaram a se conhecer, como dizem os nossos historiadores, mas desde o dia que ele conheceu Jesus no caminho de Damasco, ele decidiu dedicar a sua vida totalmente a Deus. E ele faz isso durante 30 anos. Aí você pergunta assim, tá bom, Josimar, mas o que é que significa dedicar a minha vida a Deus? Eu poderia dar assim uma série de respostas, né? Mas uma que talvez seja uma mais lógica para esse momento, eu penso que servir a Deus é a gente fazer as coisas sem esperar algo em troca. E isso não é muito comum nos nossos dias.
A gente faz as coisas esperando alguma coisa, algum benefício próprio. A gente trabalha para ter benefício próprio, para ganhar um bom salário, né? E servir a Deus não tem nada disso. Servir a Deus não implica em esperar algo, pelo menos para essa vida. E o Paulo tinha essa convicção. No texto que nós lemos, se você em casa fazer a leitura aí, fizer a leitura dos próximos versículos, ele em um momento vai dizer assim: Timóteo, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, vai colocar sobre a minha cabeça. Naquela época os atletas não recebiam medalhas, né? Recebiam aquela coroa de louros, e ele não esperava nenhuma ovação, nenhum aplauso para essa vida, mas ele esperava o reconhecimento divino, porque quem dedica a sua vida a Deus não espera aplausos, não espera tapinha nas costas, mas espera uma recompensa eterna. Eu gosto muito de uma história de um casal de missionários que serviu ao Senhor. Era um casal de missionários americanos, e eles serviram a Deus num país da Ásia, um país muito difícil de se evangelizar. E 30 anos depois eles voltaram, e eles tinham ainda uma casa própria no seu país, nos Estados Unidos, e eles voltaram naquela época de navio, já fazem mais ou menos uns 20 anos que aconteceu essa história. E diz essa história, e é uma história verídica, que quando eles chegaram no seu país, eles esperavam que ao desembarcarem no porto, eles tivessem no mínimo a igreja local reunida, para dar assim um abraço neles, para parabenizar por tanto tempo que eles tiveram de dedicação ao Senhor num país da Ásia. Afinal de contas, não é toda hora que volta para o seu território, para a sua nação, para a sua cidade, um casal que serviu a Deus por mais de 30 anos no ministério. E eles contam que aquele casal chegando na sua cidade, então eles perceberam uma festa gigante no porto, o pessoal começou a soltar fogos de artifício, um monte de coisa começou a acontecer, mas quando eles desceram, botaram o pé em terra firme, eles descobriram que a festa não era para eles, né? A festa era para uma delegação de atletas americanos que estavam voltando de uma competição e tinham sido sagrados campeões, né? E eles desceram, ficaram pensando, e agora quem que vai pegar a gente? Olha para um lado, olha para o outro, e não aparece ninguém. E aí espera 5 minutos, ninguém, 10 minutos, ninguém, meia hora, ninguém. O jeito é pegar um táxi e ir para casa. E eles ficaram bastante chateados, principalmente aquele homem, né? E chegando em casa ele ficou revoltado e começou a conversar com a sua esposa. E uma hora ele perguntou assim: é esse o tipo de recompensa que eu recebo depois de 30 anos de uma vida dedicada ao Senhor, longe do meu país? Eu estou extremamente revoltado com Deus. E aquele homem chegou assim ao ponto de quase perder a sua fé. Imagina um pastor, um missionário, chegar nesse ponto, né? E os dias foram se passando e a revolta não passava. E um dia, então, à tarde, assim, ele falou para sua esposa, né: eu continuo revoltado. Não é esse tipo de recompensa que eu devo receber depois de 30 anos de ministério. Eu vou fazer o seguinte: eu estou meio estressado, eu vou sair por aí, vou dar uma volta, vou correr no parque, né? E se você vai ficar em casa, aproveita, faça as suas orações e pergunte aí ao seu Deus, né? Olha só a forma dele falar, né? Pergunte ao seu Deus se é esse tipo de recompensa que ele dá para um casal de missionários que volta para o campo depois de 30 anos de ministério. Ele foi passear, passou a tarde fora, voltou ainda extremamente revoltado e perguntou para sua esposa: e aí, enquanto eu estava correndo, né, fazendo os meus exercícios, você conversou com seu Deus, perguntou se é esse tipo de recompensa que ele tem para a gente? E ela olhou bem firme para ele e falou assim, calmamente: eu falei com o meu Deus. E ele perguntou: e o que ele respondeu? Ele respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Porque a recompensa que nós temos de Deus não é necessariamente para essa vida. Deus nos recompensa para essa vida. Deus nos dá coisas boas, Deus nos dá família, Deus nos dá bens, nos dá filhos. Mas a maior recompensa que Ele nos dá não é para essa terra. E o Paulo pensava assim também.